Olá, meus amados, graça e paz, bom dia a todos vocês. Estamos ainda no inverno, está friozinho, mas vamos nos aquecer na palavra de Deus. Estou novamente substituindo a professora Jane, a pedido dela, que ela está resolvendo assuntos de família, e eu estou aqui para ajudar a irmã Jane. E talvez eu vou ter que pedir, irmã Jane, que me dê mais um domingo. Agora sou eu que estou pedindo a ela. Primeiro, que ela vai descansar um pouco mais. O segundo, que o assunto que eu vou trazer hoje é um assunto bastante polêmico, um tema difícil da gente entender. Mas eu vou mexer nesse vespeiro porque é um assunto intrigante, um assunto que suscita emoções de dentro da gente. Muita gente já pregou sobre isso, há muitos livros escritos sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto muito sério. Talvez, quando estivermos novamente reunidos no templo da igreja, a gente possa voltar a falar sobre isso. Mas vou trazer isso para vocês hoje e vou deixar no ar para nós podermos continuar. Eu vou pedir que você curva a sua cabeça para orar nesse momento, e em seguida deixe sua Bíblia ao seu alcance para a gente poder estudar juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, na manhã deste dia, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo ar que respiramos, pelas bênçãos alcançadas, e, ó Deus, saber que o Senhor está guardando nossas vidas, o Senhor está preservando nossas vidas. Então é porque o Senhor tem um plano especial em cada um de nós. E o Senhor há de cumprir conforme os seus desígnios, conforme a sua vontade e os seus propósitos. Abençoa o estudo desta manhã. Dá-nos graças, ó Deus, para que possamos entender cada vez mais sobre esse assunto. Nos orienta à luz da sua palavra. Nos dê graça, clareia nossas mentes e corações. Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para entender esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Então, o arrebatamento da igreja. Muitos livros foram escritos, compêndios, há gente muito forte no meio acadêmico, teológico, que se propôs a estudar profundamente esse assunto. Mas eu percebo que nesses últimos dias de pandemia tem aparecido muita gente falando sobre isso, muitos profetas, muitos pastores, e eu quero deixar aqui uma direção para os irmãos. O arrebatamento da igreja é bíblico, está na Bíblia. Agora, devemos estudar com cuidado, com atenção, e ver o que realmente a Bíblia fala para a gente. Porque há muitas ideias, e são ideias que as pessoas tiram não sei de onde. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito do arrebatamento da igreja. O que é, então, arrebatamento? O que é arrebatamento? O que significa a palavra arrebatar? Então, arrebatar significa arrancar com força para cima. Isso significa arrebatar, tomar de súbito, arrebatar. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, que haverá esse dia, o dia do arrebatamento da igreja. Eu sempre ilustro o arrebatamento da igreja como um imã que atrai o aço. Então, mais ou menos assim, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos, alguns pregos de aço. E na minha mão direita um imã. É como se fosse isso. É como se o imã atraísse de súbito todo esse aço aqui e fica colado. Um imã mais forte que esse aqui não é tão forte, ele puxaria, arrancaria da minha mão todos esses pregos com mais força, mais velocidade. Então eu sempre ilustro o arrebatamento da igreja como esse imã, que ele tem poder para atrair esse aço. Não tem dificuldade nenhuma
É mais ou menos isso. Mas vamos ver então o que a Bíblia diz para que nós venhamos entender isso de uma forma muito clara. Houve, ao longo da história, pelo menos 2 casos de pessoas que foram subitamente arrancadas da terra. O caso de Enoque, que está na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque já no início, praticamente no início de tudo, logo no capítulo 5 de Gênesis, Enoque já era esse homem que andava com Deus. Você pode imaginar um homem andava do jeito que ele andava com Deus, de tal maneira que ele não provou a morte, e de repente ele desapareceu. A família deve estar procurando Enoque até hoje e não encontrou. Então teve esse caso que para Deus não é problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma para Deus fazer isso. E o segundo caso foi com Elias, que você já conhece a história, quando ele passou a capa dele para o seu discípulo, para Eliseu, e de repente passou um carro de fogo na hora e alguém segurou na mão do Elias e Elias desapareceu. Então, 2 casos que nós conhecemos na Bíblia, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento foi quando Jesus também subiu aos céus, né? Ele foi atraído por uma nuvem e todos viram isso acontecer com os próprios olhos. E depois, agora, o Senhor promete para a sua igreja, promete para o seu povo que isso vai acontecer também com todos nós, né? Então vamos estudar com calma, porque é um assunto bastante profundo. Nós vamos dividir pelo menos em 2 aulas. Hoje nós vamos estudar uma parte e no próximo domingo, se a professora Jane me permitir e eu estiver com vida até lá, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto. É bom que a gente de vez em quando queime o fosfato, né? Com estudos assim com mais profundidade. Mas eu costumo dizer, irmãos, que o tema do arrebatamento da igreja ainda está guardado no coração de Deus, está guardado no coração do Pai. Então, nós vamos ver que ao longo, né, principalmente do Novo Testamento, a partir de Jesus, nós vamos ver esse assunto mais frequente. Mas ainda é um mistério. É ainda um grande mistério que as pessoas ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de tudo isso. Né? Quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, no capítulo 10, versículo 7, Apocalipse 10, 7, João, na ilha de Patmos, estava escrevendo e disse assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, no dia da voz do 7º anjo, quando o anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então Deus tem um segredo guardado no seu coração, e quando essa trombeta soar, quando essa 7ª trombeta soar, Deus vai botar para fora esse segredo, né? Que muitos entendem que seja exatamente o dia, a hora, o momento em que a igreja de Cristo será arrebatada. Então João fala que é um segredo, mas o apóstolo Paulo já fala que é um mistério. Para João em Patmos era um segredo. Para Paulo
para o apóstolo Paulo, é um mistério. Nós conhecemos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Então leia comigo. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Olha que João lá em Patmos disse um segredo. E aqui Paulo está dizendo um mistério. Então, é um mistério. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está apontando para a grande e vitoriosa volta de Cristo, quando ele vai se reunir com a sua noiva, a igreja, para as bodas do Cordeiro. E diz assim, versículo 52, 1 Coríntios 15, 51 e 52. No momento, ou seja, num instante, num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, coisa muito rápida, ante a última trombeta, João disse a sétima, Paulo está dizendo a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta vai tocar. Alguns eruditos, estudiosos, profetas já estão pregando que as trombetas todas já tocaram e aponta uma calamidade para cada coisa. Mas a Bíblia está dizendo que isto é um mistério. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão com corpo incorruptível, não com esse corpo corruptível que temos, mas com corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Nos dois versículos a mesma palavra. No 51, ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aqui no 52, ele fala a mesma coisa. Na última parte do versículo, está dizendo que nós seremos transformados. Haverá uma grande transformação nesse dia glorioso que nós todos estamos esperando para sermos levados às mansões celestiais do Senhor para sempre, né? Então vocês não esqueçam da ilustração que eu fiz do imã. Lembra do imã? É mais ou menos isso aqui, ó lá, mais ou menos isso aqui, tem um prego na mão, numa mão, o imã na outra, ó lá. Só chegar próximo, rapidamente ele cola no imã, né? Então nós temos aprendido tudo isso. E nessa primeira parte do estudo do arrebatar da igreja, do arrebatamento da igreja, vamos passar a palavra primeiro para o apóstolo Paulo. Paulo já tinha uma ideia desse arrebatamento. Eu creio que houve uma revelação muito forte que Deus deu para ele a respeito de tudo isso. E ele já estava ensinando o povo a respeito disso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 14, e vamos ler o 15 também. Aliás, 14, 15 e 16. 1 Tessalonicenses 4, o 14 fala assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esses dormem aqui está falando da morte espiritual. Né? Os que já partiram estão com o Senhor, estão aguardando por esta volta com o Senhor também. E o Senhor os tornará a trazer com ele. Versículo 14. E o 15 fala assim, dizemos-vos, pois isto, irmãos, pela palavra do Senhor,
que nós, olha, Paulo ensinando isso no primeiro século, logo no primeiro século, para os Tessalonicenses. Pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Novamente, fala a mesma coisa. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, haverá muita festa. Alarido significa muito barulho. Há uma festa, né? Uma coisa impressionante que os olhos do homem ainda não conseguiu penetrar, enxergar isso, né? Vai ser algo extraordinário. E com voz de arcanjo, quando o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Novamente ele fala de trombeta. João, na ilha de Patmos, falou a 7ª. Ele falou 1 Coríntios 15, 51 e 52, e aqui outros Tessalonicenses também a mesma coisa. Porque com a trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele não entra em contradição. Está sempre falando que primeiro irão aqueles que já partiram com Cristo, que certamente estão no paraíso de Deus aguardando. E o versículo 17 também, vamos ler o 17, porque diz assim: porque o mesmo do Senhor 17, depois nós, primeiro os que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, aqueles que já partiram antes de nós, juntamente com eles nas nuvens. Jesus não vai mais pisar aqui no arrebatamento da igreja. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Então, Paulo já estava ensinando os Tessalonicenses a respeito do arrebatamento da igreja. Parece que ele estava vivendo no seu tempo como alguém que estava aguardando Jesus voltar naqueles dias. Mas 2000 anos se passaram. E apenas temos esta promessa de nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Aqui está dizendo nas nuvens, não tem contradição. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é um mistério, é um segredo muito grande que está no coração do Pai. Vamos, talvez, os nossos olhos possam alcançar esse segredo de Deus, esse mistério de Deus, esse dia glorioso. Porém, pode ser que eu ou alguns de nós já tenhamos partido. E aí, quem já partiu com Cristo vai se encontrar com o Senhor primeiro na nuvem. Então haverá uma grande festa para todos os crentes. A Bíblia diz que a pessoa que morre em Cristo passa da morte para a vida eterna. Passa da morte para a vida eterna. É assim que as coisas de Deus são. Então nós já aprendemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, e agora em Tessalonicenses capítulo 4, de 14 a 17. Agora vamos para o próximo capítulo de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, agora vamos ler o 5. Vamos logo ler desde o início. 1 Tessalonicenses 5, 1. Nós estamos aprendendo a respeito do arrebatamento da igreja. Eu disse para vocês que ainda é algo que está longe da nossa imaginação. Embora muita gente já tenha achado que sabe tudo. E nós temos que aprender com calma a palavra de Deus. Humildemente diante de Deus, estou dizendo para vocês que o arrebatamento da igreja é algo líquido e certo, que vai acontecer.
E nós depois vamos aprender quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, as formas. Nós vamos aprender na segunda parte desse estudo. Mas olha aqui, Paulo já estava ensinando sobre isso aos crentes de Tessalônica. Né? E olha só o capítulo 5 também, que ele fala, talvez algum curioso, talvez a igreja estivesse interessada, pedindo orientação para Paulo, como apóstolo, como pregador, tirar essas dúvidas que talvez alguns deles podiam ter. Mas olha aqui, 1 Tessalonicenses, agora capítulo 5, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos, quer dizer, de quando, está todo mundo preocupado, quando vai acontecer, isso aqui tem martelado a cabeça dos eruditos, dos teólogos, dos grandes mestres. Isso que está sacudindo a cabeça dele. Todo mundo quer saber quando vai ser, né? Nós vamos saber quando, né? A Bíblia vai ensinar para nós quando vai acontecer, né? Mas primeiro vamos começar a entender a ideia do arrebatamento. Então ele fala, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque disso ele sabe muito bem. E o versículo 2 diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha o que Paulo está falando. Virá como ladrão de noite. Pedro fala a mesma coisa em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Paulo falando a mesma coisa, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Bem no tempo de Paulo parece que o ladrão só atacava de noite. Nos nossos dias não tem hora para ladrão, não é verdade? Ladrão tem atacado as pessoas durante o dia, né? Às vezes no ponto de ônibus, está esperando o ponto de ônibus, passa 2 bandidos de moto e faz um arrastão e tira objetos pessoais, plena luz do dia, né? Mas Paulo está dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, virá de surpresa. Será algo que vai surpreender o mundo todo, okay? Né? A menos que estejamos vigiando, né? Vamos aprender isso. Versículo 3 diz assim, pois, quando disserem, já havia murmuração naquela época, já havia disse-me-disse naquela época, a respeito de cada um, devia estar falando alguma coisa. Então Paulo está fechando nele. Ele não, quero ensinar para vocês o correto. Versículo 3 diz assim, pois quando disserem que a paz e segurança, quando houver falar de paz, né? Quando Israel se tornar amigos dos palestinos, estiverem todos unidos, vão fazer um grande culto, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque a Bíblia está dizendo, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Haverá uma repentina destruição, coisa rápida. 1 Tessalonicenses 5,3. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então é algo que realmente está pronto para acontecer a qualquer momento, que já se passaram 2000 anos. E diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Ai daquele que estiver em trevas na segunda grande volta de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo, mas vós, para os Tessalonicenses, mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então Paulo está chamando a atenção dos crentes tessalonicenses, que aquele dia será um dia que vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. E aqui ele está dizendo que vai acontecer como um ladrão ataca uma residência
à noite. Ele não avisa, ele chega de repente, né? De repente. E aqueles que estão andando em trevas, aqueles que estão com seus corações endurecidos, aqueles que estão empedrados, né? Às vezes acontece da pessoa, por um tempo, acontece qualquer coisa na vida dele, que ele se lembra de Deus, ele se apega com Deus, ele fica muito crente, e aí ele é uma bênção, está na igreja, canta no coral, quer trabalhar, aí de repente vem as provações, vem as tentações. Tem gente que não resiste a certas tentações na vida, né? E ele cede. Então, volta a beber, volta a fumar, volta a fazer tudo de errado na vida, e alguns até partem para um caminho mais triste ainda, caminho das drogas, né? Esquece de Deus e começa novamente a andar em treva. É isso que a Bíblia está chamando a atenção para os Tessalonicenses e para nós hoje também. Não estejais em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão. Né? Vai ser algo que vai nos surpreender se não estivermos guardando. E o versículo 5 diz assim: porque todos vós sois filhos da luz. Amém? Todos nós somos filhos da luz. E a luz é quem? A luz é Cristo. É isso? Ele disse isso para aquela mulher que foi flagrada de adultério, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas. É isso? Então Jesus é a luz. Vós sois os filhos da luz e filhos também do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém? Eu declaro na sua vida que você não pertence às trevas. Eu declaro na sua vida que você pertence ao reino da luz, o reino do Filho do seu amor, é o reino de Jesus. Né? Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que nós estamos bem próximos de acontecer esse evento do arrebatamento da igreja. Eu creio que está para acontecer. Eu creio que as trombetas já soaram todas ao longo de todo esse tempo. Eu não vou dizer para você aí que eu quero chegar, que só porque nós estamos agora enfrentando uma pandemia, por causa dessa pandemia, Jesus vai voltar. Não. A pandemia que estamos sofrendo é um sinal das profecias de Jesus. Nós vamos ver isso em Mateus capítulo 24, na próxima aula. Mas, por que eu digo isso? Porque já houve outras grandes pandemias. Você sabe muito bem que, aconteceu no passado, no século passado, aconteceu no início do século. E muita gente morreu. Muita gente. 1918, 1920, a peste durou bastante tempo. Naquela época eles não tinham tanta tecnologia que nem tem hoje. E mesmo assim, ainda está demorando a gente conhecer essa vacina. Então, muita gente morreu com aquela pandemia. Inclusive, um dos grandes homens do Brasil também faleceu naquela ocasião. Se não me falha a memória, acho que foi o Marechal Hermes, se não me falha a memória. Mas foi um eminente um homem da política, também pegou essa doença, muita gente perdeu a vida. E aí os pregadores daquele momento também acharam que era a volta de Cristo. Então vamos, gente, se converter agora que Jesus está voltando. Muitos deles, Spurgeon, Oswald Smith, que foi quem influenciou Billy Graham, grandes homens do passado, Lawrence Olson e tantos outros, que escreveram, falaram, clamaram e exortaram o povo
a aceitar a Cristo, porque Jesus estava voltando. Então todo mundo entrou naquele pânico, e se firmaram no Evangelho ou não, não sei. Eu sei que passaram-se 100 anos e nós estamos enfrentando nós estamos enfrentando mais uma pandemia. Nem sei se antes daquela de 1918 teve alguma outra, não sei. Mas passaram-se todo esse tempo, 100 anos quase, e nós estamos enfrentando agora essa pandemia com esse novo coronavírus que eles chamam aí Covid-19. Mas nem por isso eu posso dizer que isso está anunciando a volta de Cristo. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que nós consigamos vencer essa doença e viver mais 100 anos. Né? Se eu não viver, meus filhos, meus netos, seus netos vão viver. Mas, de qualquer maneira, o que Paulo está dizendo é que nós não podemos ser pego de surpresa no dia do arrebatamento da igreja. Né? Jesus, no capítulo 25 de Mateus, vai ensinar sobre as virgens prudentes, 10 prudentes. Nós podemos depois ver. O que Jesus está querendo dizer? Que devemos estar sempre preparados para que estejamos prontos no dia em que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja. Ou seja, Jesus vai, como se fosse, não estou dizendo que é um imã que vai ser. Não tenho a menor ideia de como Deus vai fazer isso. Está longe da nossa compreensão. Mas eu estou apenas ilustrando que um prego de aço é fácil que o imã o suba. Então, Paulo está ensinando para a gente a respeito disso nos dias de hoje. Que nós não podemos andar em trevas. Devemos estar sempre na luz de Cristo. E você, meu querido, meu irmão, você que está acompanhando o estudo, você está andando na luz de Cristo? Você está andando nessa claridade poderosa com o Senhor? Então, eu espero que você esteja sempre andando na luz, andando por fé, andando com Jesus na sua vida, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Ele deve ser a sua maior dedicação. Jesus tem que ser o seu primeiro louvor, porque é Ele que vai comandar tudo isso. Ele é o noivo da noiva, que é a igreja. Isso vai acontecer a qualquer momento. E, de repente, nós vamos sentir falta de pessoas na terra que nós vamos ver. Tá bom? Vamos estudar isso no domingo que vem, para a gente ficar bem afiado a respeito do arrebatamento da igreja. Por hoje nós vamos aprender o que Paulo ensinou, né? Eu quero voltar de novo com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, novamente, para ficar bem gravado o capítulo 15, versículo 51, né? E 52, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Lembra que eu falei? Para Paulo é um mistério. Para João, na ilha de Patmos, é um segredo. Né? E desvendar mistério não é para qualquer um, não. Né? Ninguém consegue desvendar mistérios com tanta facilidade. E muito mais ainda o mistério de Deus. Né? Isso é quase que impossível a gente saber. Né? Mas esse mistério será revelado no dia de Cristo. E diz então no capítulo 15, versículos 51 e 52 de 1 Coríntios. Né? Abra sua Bíblia e leia comigo. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis que aqui vos digo um mistério. Qual mistério, Paulo? Ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 e 15, ele diz que nós seremos arrebatados. E aqui ele está dizendo que nós seremos transformados. Mas olha, como? Vamos tentar descobrir, né? Como vai ser isso? Como vai ser isso? Não sei.
Nós temos que um dia nós vamos saber. No momento tudo é mistério, tudo é segredo. Sabemos que vamos, sabemos que iremos partir, mas não com esse corpo. Esse corpo é um corpo corruptível, né? Nós vamos receber um corpo incorruptível. No momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, quando soar a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. É isso? E depois ele vai explicando sobre a ideia da corruptibilidade, esse negócio de incorruptibilidade e também a corruptibilidade, né? E vai explicar isso nos versículos seguintes, que não é o foco do nosso estudo. Então, está na Bíblia que nós seremos transformados. Por isso que é bom a gente já procurar uma transformação espiritual hoje. Nós já estamos ficando adestrados, orientados, já está começando a fazer parte da minha mente, do meu coração, que eu serei transformado no dia do arrebatamento da igreja. Certamente não vou subir com esse corpo, porque Paulo diz que esse corpo é incorruptível. Haverá uma transformação. Por isso que é um mistério, né? Por isso que é um mistério. Quando os profeta Isaías, principalmente, profetizava a respeito do Messias, Isaías exaltou o Messias o tempo todo. Falou de Jesus o tempo todo, né? E disse até que pelas suas pisaduras nós seremos sarados, né? Mas nos dias de Jesus aqui na terra, com seus discípulos, isso era algo incompreensível. Mesmo Jesus ensinando, explicando, eles tiveram dificuldade de aceitar, de entender, e Jesus foi até duro com eles. Entendeu? Porque eles precisavam estar mais atentos, estudarem mais a respeito do que Jesus falava, e acabou eles sendo repreendidos. Por quê? Porque eles ainda estavam um pouco incrédulos a respeito de tudo. Só foram entender quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu para eles em Marcos 16,14, que diz: finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Jesus, né, jogou a luz, né, trouxe à tona a incredulidade deles, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Então, não foi só Tomé que foi incrédulo. Todo mundo fala que Tomé é um incrédulo, né? Não quero ser incrédulo igual a Tomé. A gente não fala isso? Não, os 11 tiveram dificuldade de entender. Mesmo Jesus estando ensinando de perto. Enfrentar a cruz foi uma grande vitória que nós tivemos junto com Cristo sobre os poderes de Satanás. Quando o diabo estava pensando que Jesus tinha perdido a batalha, foi muito o contrário. Na cruz, Jesus se tornou o maior vitorioso de todos na face da terra. Foi o maior vitorioso na cruz do Calvário. E com ele nós somos vitoriosos também, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia está dizendo isso, né? Então, meus irmãos, nós aprendemos então, o apóstolo Paulo já estava ensinando, já bem depois de Cristo, ele já estava ensinando, ele estava preocupado com as suas ovelhas, e talvez houvesse questionamentos, né? É um assunto polêmico, mas ele já estava ensinando para as suas ovelhas. E isso ficou guardado para nós também, que Jesus virá como ladrão de noite, quer dizer, vai pegar de surpresa. O arrebatamento também vai ser de surpresa, né? Então, a festa vai ser nas nuvens.
Está dizendo que vai ser nas nuvens, gente. Mas, pastor, como vai ser isso? Não sei não. Nós estamos com esse corpo, né? E se você for olhar à luz da teoria da relatividade, a gente não consegue subir do nada. Consegue descer, consegue pular e cair com os pés firmes no chão. Mas subir, ninguém. Há tantas regras de levitação, essas coisas que os chineses inventaram para ficar voando. Isso é coisa de filme. Você só vê isso em cinema, televisão, né? Na prática é impossível, né? Não tem como, do nada, a não ser que ele coloque uma turbina em cada canela, liga o motor e pode subir, mas aí já não foi nada natural. Então nós vamos ficar aqui com essa parte que Paulo já estava ensinando para a gente a respeito do arrebatamento. Na minha opinião, é algo que vai acontecer a qualquer momento e é líquido e certo. Isso é certeza. Não tem jeito, né? Jesus já disse isso. Em João 14, de 1 a 6, Jesus está falando que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. E vou preparar-vos lugar para que, onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando, no céu há muitas moradas. Muitas moradas, né? O céu cabe todo mundo e não sobra muita coisa, né? E não vai ser um lugar onde não haverá mais sofrimento nenhum, como sofremos aqui. Sofremos emocionalmente, sofremos fisicamente, sofremos de todas as áreas da nossa vida. Nós estamos sofrendo, né? Muita gente passando fome, muita gente passando dor, muita gente desesperada porque o sofrimento que está na vida do homem desde o jardim do Éden, quando o homem caiu em desobediência a Deus. Então é assim, né? Vamos aprender, e aprendemos também que já tem exemplo de arrebatamento na Bíblia. Um foi no começo, com Enoque, nós aprendemos, Gênesis 5, 27, por aí, 25, 27, não lembro. E depois foi com Elias também. Elias foi arrebatado, né? E esses homens não provaram a morte, não souberam o que é isso. E no Novo Testamento foi com Jesus. Então, irmãos, isso está na Bíblia. Vamos estudar com calma. E no próximo domingo, nós vamos adentrar, vamos mergulhar no capítulo 24 de Mateus. Então eu quero passar uma lição de casa para os alunos da professora Jane, né? Abram a Bíblia durante a semana e leiam o capítulo 24 de Mateus. Leia Marcos capítulo 13 também, para confrontar, que às vezes um tem um detalhe, o outro não tem. São sinóticos, eles falam quase a mesma coisa, né? Mateus é um pouco mais profundo, mas tem muita coisa em Marcos que não tem em Mateus. Então, estudem esses dois capítulos, do 13 do livro de Marcos e 24 do livro de Mateus. Quero deixar os alunos da Vânia com a lição de casa. Eles precisam estudar em casa. Todo aluno estuda em casa. A lição de casa. E a lição de casa é essa, estudar Mateus 24. E aí nós vamos fazer algumas perguntas lá dentro desse capítulo para nortear nosso estudo, para a gente se orientar. Vamos saber como, vamos saber quando vai ser o arrebatamento, né? Quem vai participar do arrebatamento da igreja, e quando vai ser o arrebatamento da igreja. Tudo isso nós vamos aprender, Jesus vai ensinar. Amém? Então, estamos combinados? Então, quero agradecer a professora Jane e pedir para ela, dessa vez, que ela me conceda mais um domingo para a gente poder continuar estudando sobre esse assunto tão empolgante que é o arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Pedir ao Senhor que nos dirija, que nos oriente, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos Jesus em nossos corações. E o Espírito Santo nos revestindo. O Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor,
encerrei agora essa primeira parte do estudo e espero contar com todos no próximo encontro. Se o Senhor nos der vida e saúde, se estiver nos seus planos, que nós possamos estudar mais a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que o dia de Cristo será como ladrão de noite, como acabamos de ver. E também será num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. Mas sabemos, ó Deus, que isso também é um mistério, que está longe da mente humana alcançar, a não ser que nós um dia possamos ver de perto e aí poder entender o que o Senhor propôs para todos nós. Nós te agradecemos, que o Senhor continue, meu Deus, abençoando e guardando todas as famílias da Igreja Batista Peniel. Continua, Senhor Deus, suprindo toda a necessidade na casa da irmã Gislene, que agora não tem o seu esposo, ele partiu para o Senhor, mas nós oramos por toda a família da Gislene, pela sua nora, meu Deus, que contraiu a doença, e tenho certeza, ó Deus, que o Senhor há de pôr a sua mão de graça e poder e milagre sobre a vida da nora da irmã Gislene. Continua também, Senhor Deus, abençoando a família do irmão Peixoto, seus irmãos, que todos, ó Deus, possam ser consolados, confortados pelo Espírito Santo, pela perda da irmã Efigênia, tão de súbito, foi tão surpreendente a partida dela. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, que a nossa vida está nas suas mãos. Nós oramos, agradecendo, que temos um excelente dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero encerrar lembrando vocês que logo mais à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, se você não preparou os elementos, corra atrás, né? Dá um jeitinho de ter um suco de uva domingo à noite sobre a sua mesa. Você vai colocar no copinho, pode ser uma xícarazinha, um copinho, ou até mesmo um cálice, se você tiver. Não é obrigatório ter um copinho de cálice, mas até um copinho descartável você pode ter, não há problema nenhum. Agora, o suco tem que ser de uva. Se você disser, pastor, eu não posso comprar uma garrafa, uma caixinha de suco de uva, não, está fora do meu alcance, você pode comprar aquele suco em pó, né? Ou antigamente chamava que refresco, eu não sei, não me lembro o nome, mas você pode ter um suco de uva, aquele de pó que você dissolve na água e você vai participar com a gente. É coisa muito simples, tá? Não tem problema nenhum. E também tem à sua disposição alguns pedacinhos de pães para a gente realizar a ceia. Amém? Não é fácil fazer isso online. Não é fácil. Muitos pastores tentaram e não conseguiram. Mas eu vou tentar mais uma vez. Porém, lembrando que já Deus vai nos permitir estar reunidos de volta no templo da igreja. Deus te abençoe, fica com Deus, se cuida, porque o vírus está circulando e temos tido notícias desagradáveis de que Barueri muita gente está perdendo suas vidas pelo Covid-19. Então vamos ter cuidado, vamos nos guardar, vamos acreditar que esse negócio existe e que logo vai passar em nome de Jesus. Amém? Então, fique com Deus, Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus.